Eu me lembro que quando eu era criança eu ficava olhando nas minhas mãos e ficava me perguntando por que que eu existo, por que que eu estou aqui. Essa é uma questão também filosófica, né? Por que que existe alguma coisa e não existe o nada? Porque algo há, e nós podemos perceber que existe algo. E por que que existe essa tensão no coração humano? Eu acredito que essa tensão existe por causa de um fator existente na vida humana, a morte. Nós aprendemos nas escolas que o ser humano ele passa pelo ciclo da vida, ele nasce, ele cresce, ele se reproduz, ele envelhece e morre. Mas de todas as etapas do ciclo da vida, nenhuma nos causa tanto medo, tanto pavor como a morte. É totalmente natural você se alegrar com o nascimento de uma criança. Mais natural ainda é você se alegrar com o crescimento, o desenvolvimento de uma criança. Mais natural ainda é você se alegrar com a reprodução. Imagina o seu filho, que antes era um bebê, depois se torna uma criança, depois um adolescente, e agora você vê ele como adulto lhe dando um neto. Que coisa bacana. Mas quando chega na etapa da morte, é doloroso. Ninguém lida bem com a morte. A morte é feia. A morte é dolorosa. A morte causa separação. Existe uma cisão na morte. A morte que os casamentos mais felizes são destruídos. É na morte que as famílias são separadas. É na morte que as amizades elas são desfeitas, no sentido de que um parte e outro fica. Então é exatamente por causa dessa realidade da morte que nós lidamos tão mal com essas perguntas. De onde viemos, o que somos e para onde vamos. E de tantas possíveis respostas, o cristianismo, eu acredito que tem a resposta mais coerente para essas perguntas. Pela Bíblia, nós entendemos que o ser humano ele veio da mente de Deus. Deus criou o homem conforme a sua imagem e segundo a sua semelhança. Então Deus ele cria o homem porque Deus desejou criá-lo. Deus decretou que assim seria e assim ele realizou. Ele criou o homem conforme a sua imagem, segundo a sua semelhança, homem e mulher, conforme está escrito no capítulo número 2 de Gênesis. Entendemos que o homem ele não apenas veio de Deus, como o homem ele é criatura de Deus e a criatura mais importante. Pois é, o homem é a criatura mais importante de Deus, pois somente no homem Deus colocou a sua imagem e a sua semelhança. O homem tem dentro dele as leis de Deus instituídas em seu coração. Calma, eu não estou dizendo que o homem vai cumprir essas leis, mas eu estou dizendo que existe no coração do homem. E por que o homem não cumpre essa lei? Por causa de algo que existiu, ou melhor, de algo que aconteceu no passado. O pecado entrou no Éden através da desobediência de Adão, e os nossos primeiros pais pecaram, e a partir dos nossos primeiros pais, todos nós nascemos agora com uma natureza manchada pelo pecado. E como somos manchados pelo pecado, nós temos tendências ao pecado, à desobediência, a quebrar as leis divinas dentro do nosso coração. Para resolver esse problema, nós precisamos de alguém que faça o que o homem não conseguiu fazer. E este alguém foi Jesus Cristo. Deus encarnou, se fez homem, foi até a cruz do Calvário e morreu por nós para pagar a dívida que não era dele, a dívida que era nossa. E para isto, o homem agora que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, ele tem um objetivo final na sua vida. Ele viverá para a glória de Deus aqui na terra. E no fim, ele estará na eternidade, vivendo com o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo.